Um, dois, três. Verificando a conexão aqui. Aqui já está conectado. Boa noite, Facebook. Boa noite, Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez eu entro ao vivo de maneira impulsiva, mas como eu fiz e possivelmente continuarei a fazer enquanto Deus me der vida e enquanto eu estiver lutando pelo bem comum na política municipal, que é onde eu tenho alcance, e mesmo com a situação imposta por um grupo de canalhas, isso não me privou e não tirou a minha motivação, muito pelo contrário, só fez aumentar a motivação que eu tenho em trazer o que a maioria tenta esconder dos senhores e o que infelizmente os covardes que esperam aí um lugar ao sol não têm coragem de fazer. Sei que falo muito, sei que sou repetitivo, sou redundante, mas é porque de fato temos muito o que dizer e infelizmente as más notícias não deixam de chegar. Eu poderia estar vindo aqui fazer comunicações propositivas, mas não é o momento, não estamos em campanha eleitoral. A situação ainda continua muito incerta e não caberia agora estar trazendo propostas para os senhores. Continuo me comunicando como um cidadão comum, apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, trazendo o que eu enxergo de positivo e de negativo que acontece na nossa cidade, na intenção de levar reflexão para os senhores, para que os senhores não continuem sendo feitos de palhaços, como há tantos anos, nós estamos sendo feitos habitualmente por inúmeros agentes políticos que passam e alguns que permanecem como carrapatos grudados no poder público. Muito bem, peço que compartilhem a live. Conto com a atenção dos senhores. Ontem já trouxe uma prévia do que eu gostaria de me comunicar com os senhores. Já falei na tribuna, na tribuna da Câmara Municipal, em 10 minutos e meio, para não dizer que eu não terminei em 10 minutos. Na risca, terminei com 10 minutos e 6 segundos e acabei levando ali mais uns 20 segundos para me despedir, Então, eu falei lá na tribuna, entendi que não era suficiente o que eu havia dito lá, abri uma live lá na parte externa da Câmara e para quem estava online teve a oportunidade de ouvir mais alguns argumentos que eu trouxe a público, Houve outras discussões assim que saíram da Câmara, algumas que me trouxe até uma certa felicidade. Houve um posicionamento muito positivo por parte da vereadora Jacenir. Tiago, você está falando bem da Jacenir agora, sendo que a criticou anteriormente. Isso sempre acontecerá da minha parte para com os agentes políticos da nossa cidade. Se posicionou de maneira coerente, obviamente, eu não vejo problema nenhum em enaltecê-la. Se posicionou de maneira contrária aos anseios da população, obviamente, eu continuarei dirigindo as minhas críticas. E continuo pesando tudo, o que é positivo, o que é negativo. Confesso que me decepcionei demais, mas ela argumentou ali a respeito da postura do prefeito e, infelizmente, da leniência e não seria nem leniência, não. O objetivo correto não é esse, não, é da passividade, e obediência, a subserviência, na verdade, de alguns daqueles vereadores, no caso a maioria que lá estão, que não passam de meros capachos do soberano, do semideus, principalmente aquele que se considera agora também um semideus, que é o vereador da Salsicha. E não pensem que eu não criticarei ele pelo fato de ele não ter me interrompido. Aquilo ali foi o mínimo, Foi uma das primeiras amostras de respeito que ele deu naquela casa. Então aquilo ali era o mínimo do mínimo do mínimo que nós esperávamos. Haja vista, um passado bastante recente aí, a conduta dele, que foi completamente antagônica à que ele teve ontem. Então ontem ele se mostrou um pouquinho mais civilizado, digamos assim. Muito bem, eu falei ontem a respeito de algo que isso precisa entrar na cabeça dos senhores e precisa ser compartilhado. Já está aí circulando narrativas de gente preocupada com o valor que está sendo cobrado na conta de água que cada um de nós estamos recebendo mensalmente.
eu compartilhei um vídeo que mostra claramente a posição que cada um teve com relação a esse projeto de lei. Mais do que falar, o importante são ações, e ações que sejam concretas, ações que possam ser trabalhadas e que possam, de fato, beneficiar a população com a PS. Um exemplo claro que eu deixo aqui e rogo para que algum vereador copie, né, siga esse meu conselho, porque se lá eu estivesse, obviamente eu teria essa atitude, mesmo sabendo que ela seria combatida. Qual seja, apresentar um projeto de lei revogando a lei que foi aprovada, essa cobrança desmedida. Simples assim. Isso pode ser feito por qualquer um dos vereadores, basta que eles queiram, eles apresentam um projeto de lei, o projeto de lei é votado, se o projeto for apresentado e tiver maioria na casa, logo o projeto 03, que estabeleceu a cobrança nas contas de água das nossas residências, ele passa a ser revogado. Logo, a cobrança, ela automaticamente será interrompida pela força do poder legislativo. Vou colocar aqui para carregar porque eu preciso da bateria desse, mas preciso desse aqui também. Então eu peço, conto com a paciência de quem está aí no Instagram, só para eu ajeitar o fio aqui e continuar a transmissão para quem está no Facebook também. Então, seria bastante simples resolver esse problema se houvesse ali representantes públicos à altura da população, porque a nossa população é a melhor do planeta. Não tenham dúvida disso. Tem a banda podre? É óbvio, porque se não tivesse, essas raposas não estariam lá. Mas a nossa gente é boa, a nossa gente é trabalhadora. E se os representantes, se a voz que emana, o poder que emana do povo, representado por aqueles que lá estão, tivessem boa vontade de trabalhar em prol da população, PL número X de 2023. Trata-se da revogação da lei número X que estabeleceu a cobrança para a coleta de resíduos sólidos. Simples assim, coloca em votação, ele vai para as comissões discutem, adequam, anulam a lei que foi imposta. Resolveu o problema. Mas não. Fica muito lereado, muito teatro, muito disse-me-disse, e eu, sabendo de tudo isso, obviamente já não faço mais parte daquele seleto grupo, né? Eu já deixei aí nas nossas mídias sociais, principalmente nos stories, que dá mais visibilidade, rios, que eu entrei com uma denúncia no Ministério Público lá atrás, porque não me desceu, isso ficou entalado na minha garganta, e diferente de alguns demagogos, eu sim entrei tentando combater esse absurdo, esse assalto à mão armada à nossa gente. Então denunciei, o Ministério Público abriu notícia de fato, já despachou e deve apresentar denúncia para que a justiça possa fazer alguma coisa, né? Mas nós sabemos o tempo, a morosidade e, infelizmente, como a justiça funciona. Isso pode levar anos e até lá nós continuaremos a pagar essa conta absurda. Então não caiam no bom e velho conto do vigário. Que os senhores tenham consciência de que para isso ser revertido basta de coesão, de união dos seus representantes. Portanto, cobrem do seu vereador, vai lá, cobra do vereador da salsicha, cobra do vereador do trator, cobra da vereadora lá do sindicato, da vítima da sociedade, daquela coitadinha. Cobrem lá do vereador da cesta básica, né, o assistente social, que se preocupa demais com a população. Cobra do vereador que fica dormindo e fazendo bolinha no papel. Cobrem de todos os vereadores, porque através deles isso pode ser revertido. Do contrário, tenham calma e esperem que o que dá para ser feito, eu estou tentando fazer, mas dentro de todas as limitações que tenho e vocês sabem bem. A Jacenir colocou muito bem lá ontem, que deu para notar já, demorou um pouco para ela acordar e ver que não dá para ter diálogo com esse prefeito. Eu tentei uma vez, para não dizer que eu não tentei nenhuma. E não foi necessário tanto tempo para ver que, de verdade, ele só pensa dos dele, na panelinha dele e na perpetuação de poder, na manutenção desse sistema nefasto que arrebenta com as possibilidades infindas que nós temos de ter uma cidade melhor para todos. Espera aí.
Ah, Tiago, você falou que você tem um elo, que você tem uma ligação? Sim, tenho. Buscamos e conseguimos. Agora só precisa adequar, precisa de um diálogo entre, que eu estou pedindo para que o Celcinho faça isso. Hoje ele está representante legalmente empossado e eu não. Então é de bom tom que alguém que realmente esteja em um cargo eletivo possa estar desenhando, estar conversando com a diretoria da PAI, ouvindo o que é de mais importante nesse momento, para que dessa forma o deputado Lafayette Andrada possa estar ajudando, porque já se comprometeu, isso já está documentado, está no WhatsApp do Celcinho. Tiago, por que você não busca recurso para vir efetivamente para a prefeitura? Sério, eu não vou mais fazer isso. Me desculpem, sob nenhuma hipótese, para ser muito franco para os senhores, já tive oferta para trazer recursos que venham através do Executivo Municipal. Não farei porque eu sei que é fortalecer esse mal. Se eu tivesse certeza, não, eu vou trazer aí 500 mil reais, porque esse dinheiro vai ser investido para melhoria de alguma estrutura, seja nas escolas, seja na Santa Casa, mas passando pelas mãos desse prefeito, eu sei que esse dinheiro vai tomar outro fim, vai virar um carrão, vai virar as viagens, né, que aqui eu anotei, de 2 assessores, 2 meninos traquinos, um gastou 43.237,27 do início do ano até agora, 5 meses. Repito, 43.237,27. O outro gastou 41 mil. O prefeito gastou R$ 64.004,47. Só de rosquinha, bolinho, as firulinhas lá para o gabinete, foi mais 40 mil reais redondo. Para o grupo Proguapé, 135 mil reais. Façam as contas. Ah, Tiago, você é contra o Proguapé? Não, não sou contra, não. Mas, sinceramente, eu sou muito mais a favor da APAI do que do Proguapé. Aí não passam o recurso para a APAI, passam para o Proguapé. Nelson Alves Lara, prefeito Nelson Alves Lara, vai sair aí para fazer as viagens tão importantes que ele faz, torrando aí 64 mil reais. Tiago, você viajou também. Viajei, mas trouxe. E trouxe com decência. Não levei nenhum venezuelano para poder, nada contra venezuelanos, são nossos irmãos, merecem o nosso respeito, merecem a nossa ajuda. Mas quer passear? Deixa para o momento adequado. Que esse dinheiro seja utilizado por bons servidores que vão em busca de melhorias para o nosso município. Não para poder ficar fazendo turismo aí em Brasília, Belo Horizonte, passeando esses meninos aí de Jeep Commander, de Toyota top de linha e torrando o nosso dinheiro dessa maneira, não. Infelizmente, aqueles que almejam estão aí vendendo que o Tiago, ele é centralizador, ele não podia estar se posicionando dessa forma, porque é importante o apoio dele aqui para vocês. Já disse, não contem com o meu apoio. Vocês entraram dentro do mesmo círculo. Vocês se mostraram mais do mesmo. Vocês estão fazendo a boa e velha política à lá Nelson Alves Lara e aqueles que ficam por detrás dos bastidores, que não vem ao caso eu ficar aqui citando o nome. Vocês que pensem um pouquinho e tentem entender e enxergar além daquilo que está aos nossos olhos, ao alcance dos nossos olhos. Então vocês sabem muito bem a que eu estou me referindo e o porquê eu estou me posicionando desta maneira. Cadê essas pessoas para poder vir a público e falar, olha, lá na Santa Casa receberam um aparelho de ultrassom que o Tiago Câmara e a Maria Áurea foi lá em Belo Horizonte, foi lá em Divinópolis, conseguir com muito custo, a duras penas, há mais de 2 anos esse equipamento, mentira, há mais de 1 ano, há quase 2 anos esse equipamento já poderia ter chegado. Demorou muito a chegar e não tiveram sequer a competência de instalar, de capacitar um profissional para poder ofertar esse trabalho que seria de suma importância para as nossas mulheres. Bom, para isso não tem recurso. Palavras da secretária de saúde. Senhores vereadores, os senhores têm que tomar cuidado com o que vocês pedem, porque nem todo município tem condições de fazer. Aí eu critico essa senhora, senhorita, sei lá o quê. E ainda a gente me aponta, olha, isso é muito ácido. Aí aqueles que se posicionaram, estão se posicionando como candidatos, que anteriormente falavam, a Marcinha, ela é muito boa, você não pode falar assim. O Nelson foi o melhor prefeito que teve para Santa Casa, foi. Sério. Elogiavam para mim. E agora não se posicionam? Todo dia e noite, passo de frente de Santa Casa lotado. Porque os servidores são ruins? Não, porque são poucos.
Conceito e preconceito, já falei a respeito disso, não quero ficar discutindo muito mais isso não, coloquei alguns vídeos na intenção de até satirizar o tema para mostrar que isso é uma agenda comunista, agenda de gente porca, que se dá muito bem com isso, através do apoio desses partidos igualmente comunistas. Cadê a posição da Rede Globo? Cadê aquela repórter da Globo News que estava lá de vestidão vermelho, de salto alto, falando com tanta propriedade, algo que ela nem se deu ao trabalho de ler, de assistir na íntegra, formando opinião e influenciando pessoas das mais diversas regiões do país a atacar um mero cidadão que nada mais fez do que ter uma discussão acalorada com uma representante pública, incompetente, incapaz e mau caráter. Foi só isso que eu falei que ela é. Se ela é de pele escura ou pele clara, tanto faz, tanto fez. A minha não tem diferença quase que nenhuma. Muito pouco. A ponto dessa ordinária lá da Globo News, eu ainda remoer, tentar digerir aquilo, vendo as respostas de gente do Amazonas, do Iapoca ao Chuí, dizendo, será que esse imbecil no caso eu, não enxergou a cor dele? É claro que eu enxerguei, eu não sou cego. E que diferença faz se eu fosse totalmente claro ou se eu fosse totalmente preto? Que diferença faria? Nenhuma. Nunca fez para mim. Nunca fez. Tenho inúmeros amigos, repetindo novamente, de pele mais escura que a minha, de pele mais clara, de olho puxado, de cabelos longos, calvos como eu, amigos magros, amigos gordos, amigos héteros, amigos homo. Para mim, eu trato todos eles com a mesma régua que eu trato as pessoas da minha mais alta estima. A visão ou conceito que eu tenho de cada um deles é conforme o caráter que cada um demonstra possuir. Erros e defeitos, todos nós temos. Agora, a questão de ausência de caráter, isso sim é limitante para a minha análise se uma pessoa ela é boa ou ela é ruim. Então, a análise que eu faço da Câmara Municipal Guapiense é baseada no conceito que eu tenho formado pelas atitudes da maioria dos vereadores e faço uma análise mais criteriosa ainda acerca de cada um daqueles que lá estão. Reservando uma pequena parcela, o resto, tudo um bando de imbecis, incapazes e mau caráteres. Simples assim, essa é a minha opinião. Isso quer dizer que eu seja qualquerista? Não, isso quer dizer que eu tenho opinião formada e que eu sou homem suficiente para manter a minha palavra. Portanto, coloquei esse vídeo ironizando, debochando, mostrando dessa agenda comunista nojenta. Tá aqui, ó. O que a Elizabeth Florencio tentou e tenta esconder, ainda mandando requerimento para o Ministério Público sobre as ofensas e as grosserias do ex-vereador Tiago Câmara. Se eu sou grosseiro, tudo bem, não tem problema nenhum dela me taxar de grosseiro. Até acho que às vezes sou mesmo, mas eu sou autêntico. Eu não sou cobra, eu não fico ali fazendo teatro, eu não fico fazendo ceninha, enquanto até bem pouco tempo estava lá criticando aquele que estava do lado dela, com os adjetivos mais baixos, mais pejorativos, e agora fazendo aquele teatro, toda aquela encenação. Não, eu respeito, mas eu sou autêntico. Eu nunca desejei o mal num animal, quiçá de um ser humano. Todos sabem da minha posição política. Ah, Tiago, você adoraria ter visto numa cadeia, que é onde eu entendia que merecia estar, mas nunca desejei absolutamente mal de nenhuma criatura. O que eu almejo e espero é que se tenha justiça. Então, a justiça está mostrando cada vez mais o que está na cara de todo mundo. Dos inúmeros processos, repito, graças a Deus eu não perdi nenhum. Isso não quer dizer que eu não possa. Sou humano, posso errar. Não estou falando que a justiça está sendo tendenciosa, não. Mais de 25 processos, que se eu não estou enganado, que esse povo tenha me direcionado, eu não perdi nenhum. O único que eu perdi foi julgado por eles, né? Que se consideram os acima do bem e do mal. Do contrário, tá aqui a denúncia que ela fez, mais uma, arquivada. Já ela e os companheiros dela não podem dizer o mesmo, né? Vamos começar pela senhora Elizabeth Florencio, que está sendo indiciada pela prática de nepotismo. Ela está dentro do inquérito lá do Ministério Público.
Ela não conta isso para ninguém. O senhor Everton Gonçalves, tadinho, tá pulando miudinho para poder se explicar a respeito da articulação que possibilitou a ascensão em um posto para a esposa dele, mesmo antes dela ter concluído a formação necessária para prestar um determinado serviço. Me processo por isso, Everton. Fala que eu estou contando mentira, que eu terei um imenso prazer de trazer mais informações para a Justiça, para eles averiguarem essa situação que se estabeleceu através da sua articulação e do Executivo Municipal. O senhor Hernando Soares, tadinho, ficou lá, sendo feito de marionete, mesmo o Celcinho estando falando para ele. Não faz isso não, Hernando, mas foi e fez. Perdeu em primeira e perdeu em segunda instância. O senhor Danilo Álvares da Silva, figura aí também a respeito de alguns indiciamentos aí no Ministério Público. Quem mais? Respeitemos aqueles que não estão mais aqui para se defender. Prefeito municipal. E porque o plano diretor, gente, balela, esse plano diretor é uma imposição do Ministério Público, porque nós fomos lá, olha, Ministério Público, não tem condição, tá faltando água, esgoto no lago, não tem tratamento de esgoto, lixo para todo canto da cidade, e expansão urbana daqui, expansão urbana dali, cria núcleo urbano em área rural. Por quê? Porque o advogado do diabo falou que é uma maravilha para o turismo da nossa cidade. A gente sabe, uma maravilha de fato para quem é. Você, dona de casa, que passou aí aquele período abrindo a sua torneira, tentando lavar a roupa sua do dia a dia, e ainda foi chamada de encardido pelo excelentíssimo senhor Semideus, sabe bem do que eu estou falando. Não, vamos expandindo, deixa ir construindo. É uma maravilha para o município, é uma maravilha. A nossa Santa Casa se expandiu à altura do que é necessário para atender toda essa expansão urbana. O nosso SAAI teve alguma expansão ou nós continuamos tomando água suja? Teve alguma expansão no que diz respeito a tirar o esgoto do lago? A tratar os resíduos sólidos? Não, não teve nenhuma. Teve expansão desse aqui, ó, no bolso de alguns velhacos. E prejuízo para a sociedade, como sempre. Então denunciei isso. Através dessa denúncia, o Ministério Público impôs: não existe mais expansão urbana em Guapé antes que tenha um planejamento estratégico feito com responsabilidade para isso. Aparentemente já está tendo alguma movimentação aí desrespeitando o Ministério Público, né? Mas como o próprio Semideus falou, não preocupa com lei, faz o que eu mando, senão passa lá no RH. Abre aspas, né? Palavras do excelentíssimo Semideus. Apostilamento, já falei para os senhores, totalmente inconstitucional. Como é que um vereador, aliás, dois vereadores, o falecido e o vereador Soneira e um outro ex-vereador, entram com uma proposição para promover apostilamento, gerando custo para o município e atuando numa seara que não é de responsabilidade do vereador, mas foram lá, criaram a lei, vício de iniciativa, e proporcionaram alguns do alto clero que passaram como agente de serviço 1, sem diminuir aqueles que passaram como agente de serviço 1 e trabalham dignamente para ganhar o pão de cada dia, e ganham esses salários exorbitantes, né, na casa dos 10, 6, 7, 8, 5 mil reais, gerando aí uma despesa de mais de R$1 milhão ano para os cofres públicos, para pagar quem? Aspones, assessor de P. nenhuma. Crime ambiental, não precisa nem falar, né? Que o prefeito já responde aí por isso. Denúncia que nós fizemos. E não é aquela anterior não, são novas. Contratações sem processo seletivo e sem concurso, também. Ministério Público denunciou, a Justiça aceitou. Tá tendo que rebolar. Infelizmente, isso daí custa pra gente, tá? Deem uma olhada lá no escritório de advocacia que foi responsável para trabalhar a cassação do ex-vereador Tiago Câmara, quanto que já saiu dos cofres públicos para pagamento do Dr. Mauro Bonfim. Nada contra a pessoa dele, nada contra o profissional que ele é, só estou dizendo que o município se escora, né? E depois precisa ficar pagando aí horrores, uma verdadeira fortuna para escritórios de advocacia. Então temos aqui a contratação da esposa do vereador, que o prefeito responde diretamente junto com o vereador e a referida. Os alunos da zona rural, que o prefeito desrespeitou
a determinação, porque o Ministério Público já entrou com pedido liminar e isso foi concedido. Está aqui o Ministério Público de novo, apurar descumprimento por parte do município de Guapé em transportar os alunos da zona rural. Cadê os candidatos para vivenciar a vida da população? Para fazer como eu fiz, ir lá sentar com o Nirley, prefeito lá em Licínia, para discutir a situação dos alunos lá das Areias. Cadê esses candidatos que estão saindo aí, conversando com as lideranças políticas e dizendo que eu estou desagregando? Porque se eu não ajudar, o PT continua. Vocês são PT, do mesmo jeito que eles são. A culpa não é minha, não. A culpa é suas, hipócritas. Cadê vocês para ir lá sentir na pele a dor dos alunos da Volta Grande? Quantas vezes eu fui ouvi-los? E para ficar pior, cadê vocês para poder falar a respeito disso? Eu vou ler uma mensagem na íntegra que a minha amiga Beth do Jafé, moradora da comunidade da Volta Grande, que ama aquele lugar, dividiu aqui no grupo, se eu não me engano, Democracia, Observatório da Política Guapeense. Eu fui lá com o meu carro, com a minha gasolina, eu ouvi os moradores de São José, 43 quilômetros, mais exato, 44 quilômetros de Guapé. É Guapé ainda, mas 44 quilômetros de estradas péssimas até chegar naquela comunidade. Passou uma chuva devastadora, arrebentou com os telhados daquelas casas. O prefeito foi lá com Elizabeth Florencio, tiraram fotos, fizeram vídeos, falaram que fariam, que aconteceriam, que trariam benefícios, que ajudariam. Isso ano passado, antes do Natal. Aquelas famílias passaram o Natal sob chuvas intensas, graças a Deus, bem-vindas, com lonas em cima das suas casas. E o que eles fizeram? Mandaram um rolo de lona. Os demais foram doados por um empresário, agricultor, que tem propriedade ali na região, porque o prefeito não foi. O poder público não tirou dinheiro do caixa para poder ajudar os moradores de São José. Mas tirou dinheiro do caixa para comprar um Commander de 135, 300 e tarará. Tirou dinheiro do caixa para pagar os jovens assessores, os traquinos, que andam aí para baixo e para cima, assessorando o prefeito, né? Deve estar assessorando muito bem, se é que vocês me entendem. Para isso tem, mas para ajudar aquelas pessoas não tem, não. Aí eles ficam lá abandonados à míngua. Elizabeth, e essa é a Elizabeth que eu respeito. Essa é a Elizabeth, mulher, guerreira, batalhadora. Essa aqui tem meu respeito. E para mim pouco importa se ela é branca, se ela é amarela, se ela é preta, não faz diferença nenhuma para mim. Se ela é mulher, se ela é homem, ela é uma mulher guerreira, de caráter, digna, que tem o meu respeito. Eu não tenho preconceito para com ela, eu tenho também conceito. Só que o meu conceito para com essa Elizabeth aqui, ele é bom, ele é positivo, porque ela é boa, ela é íntegra, diferente da outra. Então, lerei aos senhores a mensagem deixada pela senhora Elizabeth do Jafé, Elizabeth Cristina Salum. Há um ditado: para conhecer um homem, dê-lhe poder. Pois bem, o prefeito e Beth Florencio se vitimizaram dizendo que eram pobres, desvalidos, e hoje não se importam com quem realmente precisa de uma ajuda municipal. Onde também é a área de saúde pública, e isso também não vemos movimentação por parte da tal secretária de saúde, Márcia. Se não tem compaixão com o próximo, nunca deveria ser secretária de saúde. Faço minha as suas palavras. Faz programa de saúde mental, mas não vê como afeta a mente de todos os moradores da comunidade de São José, na zona rural Volta Grande, que foram afetados pela chuva de granizo, que na última estação chuvosa quebrou os telhados de várias casas de pessoas carentes, mas trabalhadoras. Já se vão mais de 6 meses. Na época, o prefeito e a Beth Florencio estiveram na comunidade, mas não voltaram. Domingo agora, o prefeito passou na comunidade, mas não mostrou a cara nem lá no bar do Naná, ô Beth. Depois você me confirma. Às vezes ele passou lá para tomar uma gelada, para passear na caminhonetona vermelha, para tomar banho de banheira. Para isso que o prefeito gosta de ir na Volta Grande, né? Até agora nada. Durante esse tempo, várias comitivas de pessoas ligadas
ao serviço público, foram lá e até agora nada. Essa parte eu vou pular. Andando com dinheiro. Não vou pular não. Palavras dela. Marmanjos inúteis andando com dinheiro público e nada resolvem. E eu não vou nem culpar. Tá? Eu vou abrir aqui um parêntese, Beth. Eu não vou culpar os servidores, não, porque os servidores, eles ficam atrelados à determinação do tirano, do soberano. Sem a palavra do semideus, nada acontece. E é por isso que eu prego, rezo e oro para que essa cidade tenha uma administração compartilhada. Uma administração pública feita por várias mãos e não pelas mãos de um único ou de uma única tirana. Moradores sofrem com telhado de lona, com ventania durante a noite, com calor durante o dia e goteiras quando chove. Essa administração deveria pedir para sair, já que mostram incapacitados para ajudar quem realmente precisa. Ano que vem tem eleições. Ano que vem tem eleição. Que todos os guapeenses que são solidários com o sofrimento alheio nunca mais votem nas pessoas que estão na atual administração. Abre aspas, grifo meu. Que todas as pessoas guapeenses tenham sanidade, eu não vou nem dizer serenidade, a sanidade. Não sejam loucos de votarem nessas pessoas, mas sejam, além de tudo, inteligentes o suficiente para enxergarem que a maioria dos que se vendem combativos a essas pessoas são nada mais, nada menos do que iguais a elas. Nunca mais votem nas pessoas que estão na atual administração. Tem mais casas, porém meu celular descarregou e não fotografei as restantes. Busque aí nas minhas redes sociais os vídeos que eu já fiz. Quantas vezes eu fui na comunidade de São José para ouvir aquelas pessoas? Quantas vezes eu fui na comunidade de Volta Grande? Quantas vezes eu fui na comunidade de Araúna? Quantas vezes eu fui na comunidade de Pontal? Quantas vezes eu fui na comunidade de Santo Antônio? Quantas vezes eu fui na de Jacutinga? Inclusive estive lá hoje. Quantas vezes eu fui em cada canto desse município? Sendo 80% dessas vezes com recursos, 90% dessas vezes com recursos próprios, para vivenciar, para sentir a dor que cada um dos cidadãos e cidadãs guapeenses sentem com essa péssima administração, com essa omissão, com essa barbárie por parte do poder público. Quantas vezes nós, eu, Thiago Câmara, Rafael, Áurea e outros desse grupo que sonham o mesmo sonho, fizeram e continuam fazendo, na intenção de que vocês acordem. Agora, livre-arbítrio. Foi isso que nós pedimos a Jesus. Foi isso que Deus nos deu de mais caro. A maçã está ali. Quer mordê-la? Você tem um paraíso e você tem um inferno. A escolha é sua. Deus nos deu o que é de mais precioso. Liberdade. Deus, Jesus Cristo, veio aqui para nos mostrar que é o amor que conduz e o amor é o norte. E amor é uma concepção concreta. Eu entendo que nem seja se caracterizado como sentimento, porque é um conjunto de ações. Você ama não é só abraçando, beijando ou sendo extremamente gentil. Você ama quando você tem coragem de ir para a guerra, de lutar. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. De lutar para que esse mundo seja melhor. Você tem a opção de permanecer de braços cruzados, de não fazer nada. Você tem a opção de ver tudo acontecer e continuar inerte. Você tem a opção de acreditar nesses falsos tiranos. Você tem a opção de se corromper, de vender, de entregar seu voto para aquele que chega lá te oferecendo um mata-burro, uma cesta básica, um dinheirinho propriamente dito. Tudo está nas suas mãos. A escolha é sua. Sempre foi nossa. A culpa não é de Deus. Ah, mas existe desastre no mundo, então Deus é mau. Não. Deus mandou o próprio Filho para morrer pela remissão dos nossos pecados. Morreu na cruz. Pai, perdoem-os, eles não sabem o que fazem. Até quando
Não estou vindo aqui me vender como santo, não. Mas até quando nós vivenciaremos isso na política? Até quando teremos que dizer, perdoem-os, tadinho? Eles não sabem, eles acreditaram no vereador da salsicha. Eles acreditaram no vereador do trator, tadinhos. Não. Errar é humano. Insistir no erro é burrice. Se vocês hoje acreditam em mim e amanhã eu trair a confiança de vocês, me desprezem. É assim que deve ser. Não pode ser diferente. Eu estou tomando conhecimento de tanta coisa, tanta gente que está em pelinha de carneiro, que isso vai vir à tona no momento certo e vai deixar muita gente boquiaberta. Gente que às vezes está do seu lado e você acha, nossa, que empresário, que bacana. Como é que esse cara conseguiu chegar aqui? Que exemplo. Ah, assim? Qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Vamos desenhando, vamos costurando, vamos fazendo as alianças, vamos fazendo a boa e velha politicagem a qualquer custo, independente do resultado que isso tenha. Independente se os recursos não serão necessários para manter toda essa gente debaixo dessa estrutura maldita, que não deixa sobrar dinheiro para o hospital, que não deixa sobrar dinheiro para as nossas crianças, que não deixa sobrar dinheiro para as nossas estradas, que deixa o produtor rural à míngua, que deixa você precisando de um exame, de uma cirurgia, e para você conseguir, você tem que ir lá lamber a bunda de político vagabundo, ou de servidores igualmente vagabundos, para você ser passado na frente, ou para você ser enxergado. É isso mesmo, enxergado? Bom, estou me perdendo aqui. Eram tantas as coisas que vêm à minha cabeça que eu quero dividir com os senhores, mas eu vou fazendo isso de maneira espontânea, como eu sempre fiz, certo ou errado. Tiago, para, já foi feito o que tinha que ser feito. Não, agora, graças a Deus, as coisas estão se assentando. Terei tempo novamente de ter tranquilidade para me comunicar com os senhores. O mal que eles me fizeram reverteu em um bem que eu não consigo mensurar para os senhores. Como eu disse na Câmara ontem, se não fossem tão desprezíveis, eles mereciam era um presente. Eu deveria, sim, mandar um presente para o prefeitão que articulou minha cassação. Obrigado, prefeito. Obrigado. Eu não entrei nisso para criar essa estrutura maldita que você criou. Meu propósito nunca se alinhou com o seu. Nunca aceitei as suas ofertas de regalo. Se eu sair, que diferença faz? Se eu conseguir apoiar o Rafael para o Rafael entrar, se a população entender que a minha esposa sou eu, que eu sou ela, beleza. A minha política foi e sempre será limpa. Ah, não deu. Paciência, vida que segue. Eu só não vou a ferro e fogo. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Preciso sentar, preciso conseguir apoio, preciso conversar, preciso me fazer entender. Beleza, vamos conversar. Vou sentar com o advogado do diabo? Vou negociar com ele, acreditando que ele possa estar intencionado em um bem maior para a nossa cidade, para a nossa sociedade? Não seria inocência, seria burrice. E é aí que eu chego. Está na hora do despertar. Está na hora de acordar. Chega disso, gente. Chega disso. Tá tudo aí. Quer fazer política? Trabalhe como político. Político é trabalho, sim. Não acreditem nessa máxima que aquele vagabundo de 9 dedos, que não precisa dizer quem é, né? Disse que a profissão mais nobre é do político, porque o político, se ele roubar, ele tem que voltar para pedir voto. O que é isso? Tá doido? Político tem que estudar. Político tem que entender de orçamento. Político tem que buscar todos os dias, acima de tudo, sentir a dor na pele que a população sente todo dia. Ontem foi discutido, e até peço desculpas, saí de lá, nem peço desculpas ao Luiz Fernando, conversamos tanto, expliquei algumas coisas para ele, qual seria o procedimento para a apresentação de um projeto de iniciativa popular. Ele deu um andamento aí em algo que é muito nobre. Disse para ele que não precisava tanto empenho, porque isso é obrigação do Estado, né? E que o caminho seria através dos vereadores, que talvez toda essa força, todo esse empenho culminasse em nada. E o vereador da salsicha começou a apontar isso ontem lá.
E onde eu estou elogiando Jacenir hoje é que ela combateu de certa forma isso daí, mostrando que se for do interesse do executivo, é assim, ó, é um estalo de dedos. Criar um grupo de seguranças com simples detectores de metal, aquela anta do vereador da assistência social ter a capacidade de dizer: eles vão sentir que está no presídio. Porque não podemos fazer das nossas escolas um presídio. Vai ser burro assim lá no quinto dos infernos. Então lá na Assembleia Legislativa, os deputados se sentem no presídio, tadinho! Lá na Câmara de Deputados em Brasília, eles se sentem. Coitado, não, gente, não bota segurança com detector de metal, não, porque senão os deputados vão se sentir presos no presídio. Olha a ignorância, a burrice desse ser. E tá lá, ele fala de voz calma. Não, Thiago, é grosseiro. Eu não tenho paciência mesmo com uma imbecilidade desse tamanho. Foge de qualquer coisa que possa ser aceitável. Um representante público, um desconhecido que estava aí numa condição infinitamente mais favorável do que a do Nezão, do que a do Hélio da Cleusa, do que a do Luiz Fernando, que foi candidato e foi bem votado, mas não entrou, do que a da maioria dos vereadores, né? Tinham estrutura, e vocês sabem bem do que eu estou falando. Aí se elegeu para representar a população. Quem que está representando? A esposa dele. Vai um cidadão lá apresentar um projeto legítimo, um anseio assinado por mais de 600 pessoas. Como nós fizemos com o PLL da Balsa, que eu defendi e defenderei até minha morte. Que aquele outro demônio lá falou que era inconstitucional e que ontem falou que o vereador pode legislar gerando despesa. Antes não podia, enquanto eu estava lá não podia. Defendia, batia isso, repetia essa imbecilidade também. Aí vai lá o asno. Não, a gente tem que ver direitinho, porque criar isso daí pode fazer com que os professores, os alunos se sintam num presídio. Ser burro assim lá longe. Isso é segurança. É o que nós temos de mais caro nas nossas vidas. São os nossos filhos. 600 e tantas pessoas assinam o projeto. Luiz Fernando vai lá e apresenta. E o imbecil vai lá e me solta uma pataquada dessa. Não, Thiago é grosseiro. Ninguém aguenta mais as grosserias dele. Não aguentam. Continua votando em patifes, em canalhas. Não votem no grosseiro, caso eu possa concorrer a algum pleito, né? Eu não sei o que vai acontecer. Não é verdade? Deixa eu tentar deixar um pouco mais ameno, que eu já estou aqui voltando à era de Thiago Câmara, que explode, que deixa esvair o que tem de mais profundo nos meus sentimentos, mas que nada mais é do que verdade que corre aqui nas minhas veias. Eu sinto a dor que cada um de vocês sentem todos os dias. Meu telefone não deixa de receber mensagem, não deixei, graças a Deus, de ser procurado por essa gente linda. Infelizmente, passei um tempo que eu quase não pude fazer nada, até porque eu estava pensando na minha própria saúde. Me reestabeleci, graças ao bom Deus, graças à minha família, graças aos meus grandes amigos. Olha, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu nunca estive sozinho. Se não fossem vocês, que até hoje me ouvem, me param, me questionam, eu tenho, assim, uma coisa que eu tenho gostado de fazer muito. Eu sempre desejei que aqui em Guapé tivesse. E eu vou fazer um merchan assim, porque o menino é gente boa, a esposa dele é gente boa também, pai dele, mãe dele. São empreendedores e que bacana, montaram uma cafeteria aqui em Guapé. Que delícia você ter um lugar que tem um bom café, um ambiente gostoso, para você poder sentar em um local de fluxo. Às vezes paro lá para tomar um café, para espairecer e para ser abordado mesmo pela nossa gente. A quantidade de gente que me para, me perguntando, preocupadas comigo, me dando às vezes um puxão de orelha, me trazendo informações, é uma coisa absurda. Então eu sempre gostei de ter essa interação com a população, porque através disso eu consigo crescer, eu consigo melhorar como ser humano e como político todos os dias. E isso eu devo a cada um de vocês. Devo do fundo da minha alma. Então, passei por momentos amargos? Sim. Seria inocência minha dizer que eu não estava... Aliás, preparado a gente nunca está.
Eu sabia que ia acontecer. Mas a gente fica naquela, falando, mas não é possível. Esse asno, essa anta aqui, falando que vota pela minha cassação porque eu quebrei a dignidade da Câmara. É sério. Eu espero que vocês entendam que isso não é fácil de ser digerido. É engolir uma sopa de capinheiro. Para quem gosta de uma pescaria, sabe bem o que eu estou querendo dizer, o que eu estou trazendo com essa analogia. Então não é fácil. Não é fácil, ficou muita coisa entalada na minha garganta. Mesmo hoje eu passo perto dessas pessoas, me faz um mal absurdo. Ontem, para poder entrar naquilo ali, é porque foi muita oração. Cadê? Dormi com os livros aqui do meu lado. Hoje zanguei com meu filho para não mexer nas minhas coisas. Estava aqui com as leituras que eu tenho feito para tentar melhorar o meu ser cada dia mais, para eu conseguir, inclusive, quem sabe, um dia amá-los, porque foi isso que Deus pediu para que nós fizéssemos. Ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem, porque senão, que recompensa terão? Amar minha família, minha mãe, meus filhos, minha esposa, coisa mais fácil, coisa mais deliciosa do mundo. Isso daí é um privilégio que Deus me deu. Eu vou ser melhor a hora que eu conseguir falar assim, não, eu amo de verdade, eu não desejo mal. Mas eu não posso ser hipócrita de dizer que eu tenho amor por essas pessoas. Não, não tenho. Mas eu sei que o caminho é esse. Quem sabe eu consiga evoluir a ponto de dizer, vem cá, meu irmão, te amo. Vamos aprender junto, vamos fazer as coisas darem certo. Não sei se eu estou preparado para isso. Nesse momento eu não estou, não. Mas eu estou caminhando para um dia evoluir e chegar nesse patamar. Quem sabe? Se não conseguir, Deus é Pai, Deus é meu Pai. E com ensinamentos amorosos ou com puxão de orelha, eu tenho certeza que ele vai conseguir me ensinar a ser uma pessoa cada dia melhor, como eu tenho certeza que ele ensinará a toda a humanidade que nada mais somos do que filhos do Criador. Bom, eu estou parafraseando e filosofando aqui muita coisa e não termino. Obrigado aí pela atenção de você que está me acompanhando pelo Instagram. Obrigado aí pela atenção de vocês que estão me acompanhando aí pelo Facebook. Agradeço ainda as visualizações absurdas que temos no nosso canal no YouTube, mesmo tendo diminuído drasticamente a minha comunicação com os senhores. Ainda estamos numa crescente, perdemos aí uns 2 inscritos outro dia, é natural, nem todo mundo vai comungar com o que a gente pensa, com o que a gente fala, tem muita gente que fica magoada comigo sem entender ao certo o que eu estou querendo dizer, às vezes eu acabo metendo os pés pelas mãos mesmo e magoando uma pessoa aqui, outra acolá. Espero que entendam que eu sou ser humano, erro, continuarei errando e espero que erre cada dia menos, que amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje e assim sucessivamente. Obrigado pela atenção. Comunidade São José, contem conosco, tá? Vou conversar com um grupo de pessoas, vou procurar auxílio. E fica aqui a dica, se vocês da Prefeitura, do Poder Executivo, Legislativo Municipal, quiserem nos antecipar, estejam à vontade, tá? Já vai fazer aniversário que essas pessoas precisavam de ajuda. Se vocês não tiveram competência até então, nós nos movimentaremos para que nós possamos, de alguma maneira, estar ajudando essas pessoas. Quem sabe fazer uma vaquinha, cada um contribui com um pouco, a gente compra aí algumas telhas, a gente vai atrás de um pedreiro, de um marceneiro, faz um mutirão lá e em um final de semana, 2, a gente vai lá e resolve o problema dessas pessoas tão importantes para a nossa cidade, para a nossa gente, nossos irmãos, que infelizmente foram desprezados pelo prefeito, pela Elizabeth Florencio e Companhia Limitada. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.